Graça e paz, meus amados irmãos internautas, esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração do dia de hoje. Logo em seguida, a oração nós teremos uma palavra: levantai os vossos olhos e vede as terras, né? E aí nós vamos ao dia de hoje, a nossa oração. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal e você ativasse o sininho, deixasse também o seu like. Se inscreva no nosso canal, torne parte dessa família de oração, de palavra, de estudos. E todos os dias nós temos compromissos aqui de oração com os meus irmãos. Além disso, meus amados, gostaria muito que você se inscrevesse, ative o sininho para receber as nossas postagens, deixe sempre o seu like, os seus comentários, é importante, tá? Para que o YouTube leia o crescimento do canal e compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Oremos ao nosso Senhor e Deus. Grandíssimo Deus, soberano Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui com os irmãos do canal Uma Visão Além, para juntos buscarmos a Tua presença, para juntos dialogarmos sobre a palavra, pedirmos ao Senhor a Tua compreensão e a Tua misericórdia, sabendo que o Senhor é bom e que a Tua benignidade dura para sempre. A Tua palavra nos diz que o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre. Nós aprendemos isso confiando na Tua palavra, confiando na Tua vereda verdadeira. Mas eu quero neste momento, Pai, pedir perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões, de nossas iniquidades, porque o homem e a mulher que serve a Deus, ele precisa ter contato diário com o Senhor, uma intimidade mais profunda, porque o reino dos céus, ele é poderoso, o reino dos céus é maravilhoso, o Senhor é bom, digno de honra e de glória, digno de louvor, de adoração. E nós nos rendemos aos Teus pés, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Ajuda-nos a permanecermos de pé. Senhor, vivemos num mundo, Senhor, cada vez mais caótico, num mundo de violências, num mundo, meu Deus, de criminalidades. Estamos vivendo num mundo, Senhor, em que a palavra do Senhor nos diz, a Sua palavra nos revela acontecimentos que estamos vivenciando nos últimos dias. E por que nós estamos falando destas coisas? Porque a Tua palavra nos avisa, nos afirma que muitos precisam acordar, despertar. Porque o Senhor realmente nos mostra, aleluia, que o cristão verdadeiro, o homem de Deus verdadeiro, precisa despertar da sua sonolência. Senhor, é importante que nós, os Teus servos, possamos compreender, possamos entender que o tempo está muito curto. É tempo de buscar a Tua presença, é tempo de nos revestirmos do poder verdadeiro do Espírito Santo. Grande Deus, soberano Pai, vivifica a nossa alma, a nossa fé, a nossa estrutura, a nossa confiança. Vivifica em nós a esperança pela palavra. Jesus querido, esses dias do fim são dias assim que nós compreendemos, que nós entendemos. São dias assim tenebrosos, porque o Senhor sabe que a Tua palavra se cumprindo, e ela está se cumprindo, mas muitos ainda estão dormindo, muitos ainda, Senhor, estão desapercebidos, muitos ainda estão desorientados, mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande. Papai, abra os nossos olhos, a nossa mente, o discernimento, para nós compreendermos a Tua soberana vontade. E na oração,
queremos nos humilhar, queremos te pedir perdão dos nossos pecados. Aleluia. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Limpa, Senhor, a nossa alma do pecado. Levanta os que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, porque a batalha é grande, a guerra é terrível, as lutas são terríveis, e nós sabemos que elas são terríveis. Mas neste momento, eu te apresento esta pessoa que está orando conosco, que se encontra desesperado, angustiado, angustiada, amargurado, amargurada. Esta pessoa que está passando por uma prova no seu casamento, seja ele o marido ou a esposa, percebendo que o casamento pode ser destruído, que este lar seja restaurado e reconstruído, meu Senhor. Que a vida do meu irmão, da minha irmã, seja restaurada pelo poder da tua palavra. Santíssimo, porque operando Deus, quem pode impedir? Quem pode impedir o Senhor de agir? Quem pode impedir o Senhor de trabalhar? Eu te apresento esta pessoa que tem derramado lágrimas. Enxuga as lágrimas desta mulher, as lágrimas deste homem, as lágrimas deste filho ou desta filha. Sejam enxugadas pelo poder do nome de Jesus. Não deixe, meu Deus, nós andarmos assim, desorientados, desorganizados, por que não dizer. Eu sei que há momentos, papai, que a batalha chega a ser tão terrível que às vezes as pessoas param, não suportam as lutas, não suportando as provas e acabam sucumbindo diante das lutas, e acabam sucumbindo diante das provações. Mas em Cristo nós temos a certeza de vitória. Em Cristo nós temos a certeza da bênção. Grande Deus, esta família que nós estamos apresentando, este pai de família que nós estamos apresentando, esta mãe, filho que está enfermo, esta criança enferma, que esta enfermidade desapareça, esta pessoa que está desempregada, que ela tenha uma porta aberta por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós conclamamos, papai, nós te imploramos, meu Deus, que no nome de Jesus, nossas vidas sejam transformadas. Ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, porque operando Deus, quem pode impedir, não é verdade? Quem pode calar Deus? Quem pode impedir a mão de Deus de agir? A mão do Todo-Poderoso de se manifestar? Ninguém. Ajuda-nos a sermos fiéis, guardando a palavra na tábua dos nossos corações. Porque isto, Pai Santo, é importante. Que nós, servos, que nós, homens de Deus, guardemos nos nossos corações a palavra. Guardemos dentro das nossas vidas a tua palavra verdadeira. Senhor, eu te apresento todos os ministros do Evangelho, todos pastores, evangelistas, missionários, diáconos, pregadores, jovens pregadores, irmãs que pregam. Apresentamos, meu Pai, a obra missionária. Quero te apresentar as nossas autoridades, o presidente deste país, todos os governadores, todos os prefeitos das cidades, todas as autoridades constituídas pelo Senhor, o Superior Tribunal Federal, o Senado Federal, o Congresso Nacional, apresentar os juízes, as Forças Armadas. Jesus, eu quero apresentar aqueles que estão no leito de dor, de enfermidade no hospital ou em sua casa, aqueles que se encontram nos manicômios sem a mentalidade perfeita, e aquelas pessoas que estão
doentes, enfermas na alma, com amarguras, sabe, pessoas que estão precisando urgentemente da mão de Deus. Nós te suplicamos, Senhor, nós te imploramos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, aleluia. Em nome de Jesus, nos faz felizes, nos faz alegres, nos faz crentes vivos na tua presença. Jesus, eu te suplico, sabe, esta casa aonde há dor, aonde há pranto, aonde há sofrimento, que o Senhor possa colocar as tuas mãos, eu te peço e te imploro, coloca as tuas mãos dentro desta família, dentro desta casa, aonde existe prantos, dores, desempregos, guerras, pelejas, Pai. Eu te apresento os presídios, todos que ali estão, principalmente, Pai, aqueles que lá dentro reconheceram seus crimes, seus pecados e aceitaram a Jesus. Eles têm os seus pecados perdoados, suas vidas transformadas pelo poder da tua palavra. Eu quero apresentar, Senhor, os que moram nas ruas. Oh, meu Deus, essa mãe chora por esse filho que é viciado nas drogas. Este pai chora por este filho viciado nas drogas. Não deve ser fácil. Mas eu te conclamo, eu te imploro e creio no teu poder. Pai Santo, recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor. Eu apresento também, Senhor, aquele que está desenganado na medicina. É um caso que só o Senhor resolve. A pessoa que está com um problema no cérebro, no coração, nos rins, no pulmão, um câncer ou uma outra patologia que o Senhor conhece e pode curar. Quero apresentar os que estão oprimidos, pessoas oprimidas, deprimidas, pessoas sofrendo várias perturbações mentais, oriundas de obras malignas. Sejam repreendidas todas as forças das trevas contra este lar. Que haja libertação, que as cadeias, os ferrolhos, os guilhões caiam em nome de Jesus. Abençoai a todos que te servem em espírito e em verdade. Levanta os que estão caídos, dai ânimo ao desanimado. Levanta, Senhor, o que está prostrado. É o que eu conclamo, é o que eu te peço, no nome de Jesus, o Nazareno. Amados irmãos e irmãs, vamos à palavra de hoje, mas eu quero reforçar com você mais uma vez a necessidade de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Faça isso, propague o nosso canal para mais pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, glorifiquemos o seu nome, exaltemos o nome do Senhor Jesus e vamos então à palavra de hoje. A palavra de hoje é levantai os vossos olhos. O título, né? Eu gosto muito de sermões temáticos. Levantai os vossos olhos e vede as terras. Um tema de missões. Texto de João 4, verso 35. Vamos à introdução desse estudo juntos com os nossos irmãos. No texto lido, irmãos, de João 4,35, Jesus está tratando de deixar os seus discípulos conscientes do grande aspecto da vida, as coisas de natureza espiritual. E o foco deles estava no material. E eles precisavam se concentrar em coisas espirituais, porque elas são mais importantes. Às vezes, nós, como os discípulos, somos culpados da mesma, Nós somos culpados da mesma miopia. Nós facilmente ficamos agarrados no material. Mesmo nas questões espirituais, fechamos os olhos para o que é realmente importante e olhamos apenas para as coisas triviais,
E há muitas áreas em que temos necessidade de levantar os olhos, lá no verso 35, ou alargar os nossos horizontes. Mas nenhuma é mais necessária do que a evangelização. Segundo Brent Hunter, em Personal Work 101, durante os próximos anos, ele afirma, ele que é um americano, ele afirma que a cada minuto 156 pessoas morrerão sem esperança. A cada 2 horas, a cada hora, 9.360 pessoas vão morrer sem esperança. A cada dia, 224.640 pessoas morrerão sem esperança. A cada semana, 1.572.480 pessoas morrerão sem esperança. A cada ano, 81.768 pessoas morrerão sem esperança nos próximos 35 anos. Veja, a cada 2,6 milésimos de segundo alguém vai morrer sem esperança. E se você colocasse em fila essas pessoas que estão sem Cristo, a fila seria de 750 milhas de comprimento. Poderia circular a Terra 30 vezes. E o pior, a fila cresce mais de 20 milhas a cada dia. Isso aqui é Auxílios para Púlpito, volume 13. Isso foi publicado em 1988. Há 3 décadas passadas. Então você observa a necessidade de nós termos um foco cristão. Então o foco cristão do primeiro século, o Novo Testamento revela que a igreja do primeiro século era fervorosamente ativa na evangelização. Mesmo enfrentando perseguições, eles iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8, verso 1 e verso 4. Não eram apenas os apóstolos e os anciãos. A igreja multiplicou de uma maneira que nunca foi igualada na história, devido ao impacto de milhares de pessoas fazendo o trabalho do Senhor. O exemplo dos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e 8. Então, outra coisa importante para que o cristão possa entender, eles pregavam em todo o mundo em cerca de 30 anos, quer dizer, em 30 anos, a igreja primitiva, ela pregou o mundo conhecido na época. E olha, está lá em Colossenses 1, verso 6 ao verso 23, e bom lembrar que não se havia televisão, rádio, internet. E eles começaram como uma congregação. Durante 10 anos eles se concentraram em pregar apenas para judeus, mas depois, com a vinda de Paulo e demais cristãos, o evangelho se expandiu por todo o Império Romano da época. Então as chaves para o sucesso deles, meus amados: comprometimento, entusiasmo, determinação, firmeza, uma disposição no sacrifício, amor ao Senhor e uma compreensão do que é a vida. E aqui vai um adendo importante. Por exemplo, todos os grandes ministérios pentecostais e até os não pentecostais, eles têm ofertas missionárias. Mas você vê que o que é gasto com a obra missionária é muito pouco. Você observa que o gasto para manter a luxúria de um pastor presidente é algo assim gigantesco. Pastores presidentes andando com carros blindados, com carros importados de 200, 300, 400, 500 mil reais, morando em coberturas de luxo, em casas de condomínio. Quer dizer, se gasta muito para manter a cúpula das denominações.
mas não se investe, sabe, em peso em missões. Por exemplo, no mínimo, irmão, 60% da entrada de uma igreja era para o investimento em missões. E eu não estou falando, queridos, missões saindo do Brasil, não. Você tem favelas enormes na região sudeste. A região sudeste, ela abrange São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Você tem todo o interior do Nordeste, da região norte, para ser evangelizada. São regiões pobres, que não se sustentam financeiramente, então tem que sustentar o missionário no campo missionário. E aí vem as críticas dos youtubers da internet, que às vezes muitos não aceitam. Como é feito ou o que é feito com o dinheiro que entra nas denominações? Enquanto almas estão perecendo, milhões descem ao inferno anualmente. E o que é feito? Se hoje o Brasil vive o boom das grandes denominações fazerem templos faraônicos, irmãos. Templos com espelhos espelhados, ar-condicionado central, cadeiras almofodadas. É pecado? Não é. Mas é investido pesado em evangelização. O dia que você tiver condições, tire férias, passeie no interior da Bahia, passeie no interior do Pernambuco, do Ceará, passeia. Você vai ver que tem cidades que nem igreja evangélica tem. Então é para nós levantarmos os nossos olhos e contemplar o campo e investir. Então o que eu quero dizer aqui, irmão e irmã, vamos orar para Deus abrir a mente daqueles que comandam as denominações, para que seus corações se quebrantem, para que haja um investimento maciço na formação de obreiros e o trabalho no campo missionário seja realmente feito. Eu falo por experiência própria. Irmãos, eu sou professor, tenho a minha formação em línguas, tenho 3 formações, já fui chamado para ir trabalhar na obra missionária na Europa, na época era na Europa Central, se me falha a memória. Mas as condições para mim ir e trabalhar eram terríveis, porque eu teria que em 3 meses me sustentar daquele trabalho. Então, para que é pedido então os dízimos nas igrejas e as ofertas missionárias? Se lá o campo missionário não é levado a sério, é lá o investimento, não é investir em shows dentro da igreja, que é o que nós estamos vendo, e almas perecendo. Os dados são assustadores. Então, um contraste de nossas oportunidades. A igreja primitiva evangelizou o mundo antigo em 30 anos, meus irmãos. Mas eles tinham comprometimento, entusiasmo. Não é somente eu e você, ou aquele obreiro que está sentadinho no banco, ter comprometimento, entusiasmo, determinação, firmeza, uma disposição no sacrifício, amor ao Senhor e uma compreensão do que é a vida. É por fim esse papado dentro das igrejas evangélicas. Famílias que são verdadeiros impérios, irmãos. Impérios. Morre o pastor pai, assume o pastor filho. Morre o pastor filho, assume o pastor neto. Morre o pastor neto, assume o pastor bisneto. Virou uma coisa de empresa. Virou patrimônio pessoal. E a obra perecendo, almas descendo ao inferno. Imagine o dia do acerto de contas. As oportunidades, irmãos, na igreja primitiva eram limitadas no primeiro século. Considere, falta de transporte. Não tinha ônibus, trem, avião, carro, não. Era feito por animais. Falta de comunicação, não tinha internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, não. Quão grande é formidável o nosso mundo hoje em relação ao deles. As barreiras raciais e nacionais eram ainda maiores na época deles. Houve dominação e perseguição pelos romanos, mais do que pelos judeus. A maioria dos discípulos eram de classe econômica muito baixa. 1 Coríntios 1:26. Então a gente observa assim, olha,
a forma que nós estamos levando a vida espiritual, é vergonhoso, meus queridos. Nossas oportunidades são quase limitadas. Veja bem, considere os grandes avanços dos transportes de comunicação. Hoje você tem avião, navio, trem-bala, metrô, carro, bicicleta, moto, jatinho particular. Nós gostamos de liberdade social e política. E o primeiro século nunca conheceram liberdade social e política. Somos abençoados em abundância economicamente. E eles, irmãos, até fome passavam. Temos uma melhor educação e maior experiência. Eles não. A educação não era para todos, hoje é para todos. Mais pessoas estão vivendo agora, mais do que em qualquer outro momento da história. A expectativa de vida no tempo da igreja primitiva era de no máximo 30 anos para o pobre. Hoje se vive até os 90, 100 anos. Então, por que fazemos tão pouco, então, pastor Frei? Como indivíduos, por causa da nossa falta de empenho, de entusiasmo, confiança nas nossas habilidades, ou na nossa energia contra a preguiça. Realmente esses são os principais problemas, e eu acho que não, hein? Tem mais. Nosso real problema é não levantar os olhos, ficarmos presos nas coisas materiais, nem sempre por opção, hein? Temos nos apegado às coisas insignificantes. Simplesmente nós não percebemos o que deve ser feito e pode ser feito, ou como podemos fazê-lo. Buscar, falar de Jesus. Como uma congregação, né, uma igreja, o problema é o mesmo que com os cristãos individuais. Nós não levantamos os olhos. Como a congregação, nós enfatizamos o material, as coisas menos importantes. Observe, irmão, é festas. Os cultos é uma coisa já rotineira. Abre o culto com a oração, alguns hinos, aí os grupos vão louvar, os músicos vão tocar e uma mensagem para crente. Será que é isso que Deus quer? Então nós não percebemos o que deve ser feito, como podemos fazê-lo, ou o que nós podemos fazer. Não é o suficiente entender a verdade, devemos obedecer e aplicá-la. Então nós podemos atender a visão dos campos brancos para a ceifa, sim. Indo como missionário, contribuindo para o sustento daqueles que vão. Não é dar dinheiro para a luxúria do pastor. Não é bancar luxo da família que domina aquela denominação. Você vê que as pessoas que são donas de grandes denominações no Brasil, suas famílias, vivem abastadas em mansões. Você vê as ostentações nas redes sociais. Esse povo vai prestar conta para Deus, irmãos. Você vê os escândalos envolvendo pastores. Meu Deus do céu. Então, orando em favor da obra e dos obreiros, todos nós podemos fazer duas dessas três coisas. O restante Deus fará, indo como missionário, contribuindo para o sustento daqueles que vão e orando em favor da obra e dos obreiros. Queridos, você que é um pastor, sai, irmão, sai da rede. Não faça como Eli, que engordou, caiu de costas, quebrou o pescoço. Vamos estar firmes e atentos àquilo que Deus quer e àquilo que Deus tem para nós. Hoje a igreja, irmãos, ela está pensando em prédios bonitos, luxuosos, jogo de luz, telões digitais, templos ultramodernos, pisos porcelanato, luminárias de LED. Enquanto há esta preocupação, o egocentrismo na igreja, hoje o egocentrismo está dominando boa parte dos pastores, das lideranças, o culto ao ego. Só que vai haver um dia de acertar as contas com Deus, e é aí que mora o perigo. Que naquele grande dia,
não haverá como a gente se desculpar. Vamos orar pela obra missionária, orar por vidas, orar por almas, chorar como Jesus chora por uma alma que se perde. Que Deus te abençoe, fique com esta palavra, não se revolte não, levanta a cabeça, faça uma retrospectiva de como está a tua vida espiritual e o que você tem feito para Deus. Que Deus te abençoe grandemente.